É Romanos 2. Vamos levar. O Senhor nosso Deus, Pai, agora no momento das ouvidas da tua palavra, perdoa-nos, ó Pai, dos pecados, a minha pessoa também, para que eu possa ser usado, Pai, conforme a tua vontade, o teu Espírito, em conformidade com a tua palavra, e a igreja, assim, meu Pai, continue sendo edificada pela pregação oficial da noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diz assim, Romanos 2, 20. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvirdes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém, igreja? Pode ser assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo aqui começa, o trecho que foi lido, com relação ao homem que julgava, mas ele mesmo praticava as coisas que ele condenava. O versículo 1 fala isso. A ti mesmo te condenas, parte final, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, o ser humano, isso não foi só a época de Paulo, isso sempre foi assim. O ser humano tem uma tendência a praticar as coisas que ele condena. E aqui provavelmente a referência era um judeu, ou o povo judeu, porque o judeu ele tinha a lei de Deus e ele se gabava disso, né? Ele achava que era melhor do que o gentio. E aqui Paulo, pelo Espírito Santo, fala que está totalmente errado. As pessoas que assim fazem receberão também uma maior condenação. E no verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam.
Ou seja, o juízo de Deus é segundo a verdade. Ele não puxa para lado nenhum contra os que tais coisas praticam. Ou seja, em outras palavras, Deus vai julgar tanto judeu quanto gentil, segundo a verdade. Porque Deus, Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade, Cristo é a verdade, então não tem como fugir. E o crente tem a mesma tendência do judeu. Aqui está a aplicação para nós. O crente, sendo vigiado, ele acaba praticando o que ele condena. E aqui mesmo na carta aos Romanos capítulo 14 fala: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Tem gente que aprova uma coisa errada, mesmo a sua consciência condenando. Isso é grave diante de Deus. E o religioso, ele tem essa tendência, o crente tem essa tendência de ir pelo caminho da religiosidade hipócrita. Uma das coisas que mais Jesus repreendeu foi a hipocrisia, principalmente dos fariseus, que eram considerados, religiosos, seguidores da lei, mas eles não praticavam a lei que eles pregavam. Se a gente for analisar aqui no versículo, para que você tenha uma ideia, não foi lido esse versículo não, no mesmo capítulo 2 aí, olha só, verso 23 e o verso 24: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Tu, judeu, que te gloria, como está aqui, da lei, você está desonrando a Deus porque você transgride a lei, você não obedece a lei, você está desonrando a Deus. Você que se orgulha, e muitas vezes o crente ele se orgulha: não, nós temos a palavra, mas às vezes ele não obedece a palavra, ele não pratica a palavra, ele transgride, ele quebra a lei de Deus e desonra a Deus, como o judeu fazia normalmente, o judeu hipócrita. Não é? Aí o versículo 24: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por vocês, judeus, o nome de Deus é blasfemado. E às vezes acontece isso hoje: o nome de Deus é blasfemado por causa de crente que não dá testemunho, como o povo judeu. O crente tem a mesma tendência do judeu à época de Cristo, que se consideravam filhos de Deus, filhos de Abraão, mas negaram, muitos deles negaram a Cristo. Não é? Então, a gente tem que ter cuidado. E aí no verso 3, ele diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrará, ou livrarás do juízo de Deus? Você que está praticando as coisas que você condena, você pensa que vai ser livrado do juízo de Deus? Não vai mesmo, porque o juízo de Deus, ele é segundo a verdade. O verso 2 falou aqui, para nós agora há pouco falou isso, eu volto lá de novo. Nunca devemos deixar aspecto religioso sem vida nenhum nos levar. Devemos ser guiados pela verdade da palavra de Deus. Qualquer outra verdade aparente para Deus torna-se mentira, hipocrisia, e vai trazer juízo sobre a vida da pessoa. Então tem que se ter cuidado com isso, Olha como a Bíblia ela é assim categórica. Deus teve todo cuidado, para nos mostrar o caminho. E o crente, ele tem essa tendência. Todos nós crentes temos essa tendência. Nós temos essa tendência. Agora, se nós vamos ir pelo caminho dessa tendência, aí com cada um. A palavra vai até o cristão para edificar, para ensinar, para iluminar. Se ele vai absorvê-la, é uma questão pessoal,
E aí, no versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, né? E tolerância de Deus, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou ao arrependimento, é uma pergunta. Então, o judeu, muitas vezes, ele ignorava isso, ele rejeitava isso, que era a bondade de Deus que conduzia ele ao arrependimento. Ou seja, até para a pessoa se arrepender, é Deus que age nela, que leva ela a isso. Essa é a verdade. Ninguém pode se arrepender por si só. A pessoa ouve, aí o Espírito Santo toca nela, ela abre o coração, Deus leva ela, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a tolerância de Deus, leva a pessoa ao arrependimento. Glória a Deus. Até o arrependimento com o qual nós nos arrependemos foi Deus quem nos deu. Olha só como Deus é bom. Então, pelo Espírito aqui, Paulo está falando: olha, você judeu não tem do que se vangloriar, não. Você também foi alcançado pela vontade de Deus. Não fica pensando que você faz parte de um povo exclusivo de Deus, etc., porque não é por aí, não. Você que gosta de condenar o gentil, cuidado para não cair nas próprias palavras. Então, isso acontece no meio religioso muito, que acontecia com o judeu, que se vangloriava do que ele deveria ter vergonha. Muitas vezes a pessoa se vangloria do que ela deveria ter vergonha. Eles transgrediam a lei de Deus. Meu Deus, que palavra! Tem crente que desobedece a palavra, desonra a Deus. Hoje, às vezes, a gente vai pregar em alguns lugares, por exemplo, isso ontem aconteceu, não comigo, mas um irmão relatou para mim depois da reunião. Ele estava com um outro irmão e foi para um outro setor do hospital pregar. Quando ele começou a pregar, dizendo que um rapaz lá, que estava assim, numa situação bem difícil até, né? Estava fazendo assim para ele: ó, vocês só querem isso aqui, ó, sai para lá. Pastor, o que tem a ver isso? Vocês só querem dinheiro, sai para lá. Sabe por quê? Porque tem muitos aí, líderes espirituais, que pregam baseando-se mais em dinheiro, visando o dinheiro do povo. Aí quando a gente vai pregar em alguns lugares, as pessoas acham que todo mundo é assim. Então isso acontece. Não é verdade? A gente paga pelo erro de outras pessoas. A gente vai a um lugar de coração aberto para pregar a palavra. Chegando lá, às vezes a gente é hostilizado por causa do outro que está lá fora, que nem vai lá. Que não dá exemplo, né? Que não dá exemplo. E a gente tem que saber pelo Espírito Santo a contornar a situação. Isso acontece, né? Então devemos ter cuidado com a religiosidade sem vida, né? Versículo de número 5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente. O que é isso? Ou impenitente, melhor dizendo, que não se converte. Então ele diz: mas segundo a tua dureza e coração que não se converte, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Isso é pesado. E da revelação do justo juízo de Deus. Então, a pessoa que tinha esse procedimento estava acumulando o que para ela? Ira para o dia da ira do grande juízo de Deus, o dia do juízo de Deus. Então, Deus um dia vai julgar todas as pessoas. Ninguém vai escapar. E aí, lá não vai ter judeu nem grego,
nem bárbaro, cita, escravo, livre, todos serão julgados segundo a verdade de Deus. E nem o advogado. Então tem que se ter cuidado, não é? Porque Deus não vai, Ele não faz e nem vai fazer naquele dia, muito menos acepção de pessoas. Ou seja, Ele não vai julgar injustamente. Acepção é o quê? É julgar com injustiça, fazer injustiça. Não. Deus não vai fazer como não faz e nunca fez acepção de pessoas. O judeu achava que era mais exclusivo, né? Nós somos o povo de Deus na terra. O povo que tem a lei de Deus, que temos o Deus de Israel. Se gloriavam muito disso. Mas tem esse temor aqui também, não é? Verso 6, ó. Verso 6 agora. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Graças a Deus. Então cada um vai ser julgado segundo o seu procedimento. Eu tenho que entender, meu Deus. Como a irmã até falou aqui, né? Senhor, ensina-nos a servir ao Senhor de coração. Porque aquele dia vai ser um dia em que o Senhor vai julgar a nossa vida por inteiro. Em nome de Jesus. Não é? Então não vai ter esse negócio de a pessoa chegar lá, mas eu fiz isso por causa do fulano, do Beltrano, não vai ter isso. Não vai ter Deus não vai isso. deixar nem falar. Exatamente. Não é? A pessoa ela vai receber Não, ali segundo o seu procedimento. não vai ter disso. Então o que eu tenho que pensar? Qual tem sido o meu comportamento na obra de Deus? Que eu vou ser julgado segundo Ele. Um dia não está mais correndo. E outra coisa, lá vai ser o resultado do nosso procedimento aqui na terra. Então Deus naquele dia Ele só vai julgar, e isso com justiça. Se a pessoa tiver de receber a condenação, ela vai receber. Glória a Deus. Se ela tiver de receber a salvação, ela vai receber. Amém. Seja salvação, condenação, galardão. Eu estou falando aqui do julgamento de Deus de modo geral. Então esse aqui, creio eu, que é o teor dessa carta. Paulo alertando. E aí verso 7 em diante, ó. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Olha só, então a vida eterna Deus vai conceder àqueles que procuram fazer o bem, não é? Glória, honra e incorruptibilidade. A pessoa, não é? Que procede de uma forma adequada com a palavra que ela diz ter. Não é? Graças a A vida eterna aos que, preservando e fazendo bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, a pessoa que procura viver para a honra e glória de Deus e sem se corromper. Graças a Deus. Não é verdade? Porque o evangélico ele é muito tentado a corromper-se também, não é? Vira e mexe, o diabo coloca uma armadilhazinha para ele se corromper. Mas nós temos que procurar o quê? A incorruptibilidade. Ou seja, a não nos vendermos, a não, cada um deve não deixar-se levar por qualquer oferta de suborno. Alguém tentando te subornar para você prejudicar outro alguém, ou falar uma mentira, ou te prometer uma coisa material para você se corromper. Então a gente não pode entrar nessa. Verso 8, ó. Mas ira e indignação aos facciosos. Os facciosos aqui são os revoltosos, rebeldes, né? Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tem pessoa que desobedece à verdade e obedece à injustiça. Tem pessoa que a verdade é muito para ela. Aí ela acaba indo para um outro caminho, que é o caminho da mentira, da injustiça. E aí, para essa pessoa, está reservado de Deus, da parte de Deus, o que está escrito aqui. A ira está reservada para essa pessoa. O que é a ira de Deus? É o juízo de Deus, a condenação.
Verso 9, ó, continua falando: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tribulação e angústia virá sobre a alma de qualquer homem, seja homem ou mulher, que é o gênero humano, né? Que faz o mal. Glória a Deus. Então, a pessoa, nós vimos aqui agora há pouco, nós temos que procurar o bem. Quem procura o mal é tribulação e angústia. Não é? Graças a Deus. Ao judeu primeiro e também ao grego, ó, a qualquer pessoa. Não é verdade? Verso 10: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Glória, honra e paz ao que pratica o bem. Então nós temos que praticar o que? O bem. Glória a Deus. Eu não me esqueço daquele versículo, eu falo muito dele, que me vem à memória quando se fala do homem bom e do homem mau, né? O homem bom, Jesus disse, não pode tirar Os talentos. más coisas do seu bom tesouro, nem do homem mau tirar boas coisas do seu mau tesouro. Então, se a pessoa é boa, ela vai produzir o que é bom. Se ela é má, ela vai produzir o que é mau. E aí a gente tem que pensar também o que tem subido à minha mente, ao meu pensamento, e o que eu tenho feito com o que tem subido, o que tem saído de mim, qual tem sido o meu fruto, porque Jesus disse: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não tem como a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir fruto bom. Nós temos que vigiar com essa questão também, não é? Continuidade do versículo 10: ao judeu primeiro, parte B, e também ao grego. Então, resumindo aqui, tem o que para o servo de Deus sincero? Salvação, galardão. Para o que não serve a Deus de coração, O lago de fogo. está reservado condenação, castigo. Não é? Verso agora de número 11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu já falei sobre isso, então não carece. Então Deus não vai passar a mão na cabeça de um para poder prejudicar o outro com acepção. Isso não é de Deus. O homem às vezes faz isso, Deus não. Glória a Deus. Então, se eu sei que Deus vai me julgar segundo as minhas obras, eu tenho que procurar vigiar o meu interior. Porque se eu vigiar o meu interior, eu vou ser um homem bom. Porque é de lá que vem tudo para fora, do meu interior, né? Então eu tenho que sempre estar orando, como o salmista disse, né? Senhor, coloca guardas à porta dos meus lábios. E assim nós temos que pedir ao Senhor para colocar guardas, ou guarda, né? À porta dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para que a gente não use nenhum membro, nenhum órgão do nosso corpo para o mal. Sempre a gente esteja vigilante, porque o diabo quer que a gente, e vamos ser sinceros, quem que não peca? Todo dia a gente comete um tipo de pecado, nem que seja um pequeno, né? Então a gente tem que sempre pedir a Deus, porque não é aquela questão da pessoa de repente pensar assim: então eu tenho que pedir perdão pelo pecado que eu cometo toda hora. Para Deus não tem pecado. Glória a Deus. Isso aqui eu vou fazer daquele pequititinho, vai Isso. mas para Deus não tem isso. Mas aí a pessoa, se ela cometeu um pecado na hora, peça perdão a Deus naquela hora. De repente, se ela não conseguiu pedir perdão a Deus porque ela não vigiou, depois, quando ela lembrar, ela peça. Porque o pecado vai, se ele ganhar espaço na vida do homem, né? Ele escraviza o homem, afasta o homem de Deus. Verso 12: assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. A pessoa pode até pensar assim: hoje então, os que com lei pecaram,
eles perecerão, e os sem lei também. Isso mostra para Deus o quê? Porque muitas pessoas à época não tinham acesso à lei de Deus. Então, para essas pessoas, se você for ler os versos 14 e 15, você vai entender que a lei dessas pessoas que não tinham a lei de Deus era a lei da própria consciência delas. Se elas, de acordo com a consciência delas, sabendo ali o que elas sabiam de Deus, do certo e do errado, elas fizessem bem, elas seriam justificadas. Se elas fizessem mal, seriam condenadas. Aqui cabe uma reflexão, por exemplo, pastor, e aquela tribo indígena, ou uma tribo de qualquer povo, né, em algum canto desta terra, que não tem acesso ao Evangelho? Vai ser julgada essa tribo segundo a lei da consciência, daquilo que cada um entende com relação ao que é certo e o que é errado, da forma de como eles entendem Deus, com a lei interna deles. Você vai ver isso aqui no versículo, eu vou ler o verso 14 e 15 para você compreender melhor. Quando, pois, verso 14 e 15, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, fazem o que é certo, mesmo não tendo a lei de Moisés, é a lei mesmo, né? Eles faziam o que era certo. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles não tinham a lei escrita, então a lei da consciência deles é que, né, julgaria eles, se eles fizessem de acordo com o que eles tinham conhecimento, o certo, eles seriam absolvidos, né? Se eles fizessem o errado, eles seriam condenados. Isso serve até hoje. Mas aí a pessoa fala assim, então, se uma pessoa não conhece o Evangelho, ela vai ser julgada segundo a lei da consciência? Aqui está uma ressalva. Vamos supor que a pessoa não conhece o Evangelho porque ela não aceitou o Evangelho. Aí é uma outra versão. Aí ela vai ser condenada pela rejeição ao Evangelho. Paulo aqui está falando, se trata aqui de povos que não tinham a lei. Essa é a questão. Agora, quem rejeita Cristo está condenado. Entendeu? Aquela pessoa que de repente não tem o conhecimento da palavra, mas não tem porque não quer, porque hoje, trazendo aqui para nós, né? Vamos trazer para a nossa cidade de Manhuaçu. Uma pessoa hoje em Manhuaçu falar que não tem o conhecimento do Evangelho, pode até acontecer um caso assim, mas é uma raridade. Né? Ela está num canto aí, né? E não tem nada, foi naquela simplicidade, esse é o caso. Porém, normalmente hoje, as pessoas rejeitam o Evangelho. Não é? Então essa questão era o caso. Aí a pessoa fala, por que ele usou então lei aqui, se já estava no tempo da graça? Porque a lei ainda era praticada, né? Você vai ver que quando Paulo fala isso aqui, as cartas, elas não haviam sido compiladas, formadas como num livro, como a Bíblia nós temos hoje, no Novo Testamento. Eles não tinham isso. Então eles trabalhavam muito com a lei. Você vai ver Paulo, por isso que você vai ver Paulo falando muito sobre a lei, né? Nas cartas dele. O povo tinha ainda um foco muito grande da lei. Isso acabaria com o tempo, né? Depois viria o Novo Testamento escrito e tal. Então, o verso 13, eu não li, mas vamos para ele, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que é isso? O que nós encontramos lá em Tiago? O homem, ele tem que ouvir somente? Praticar. Exatamente, eu vou até para esse versículo para você entender a importância da prática, como a irmã disse ali. Tiago 2, se não me falha a memória, na verdade Tiago 1, né, verso de número 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, que lei perfeita é essa aqui?
A lei do amor, tá? Mas vamos lá. Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui não pode ser só ouvinte, tem que ser praticante para ser bem-aventurado naquilo que realizar. Não é? Então isso aí pode encontrar por toda a Bíblia, Jesus falando lá também sobre o homem que ouve e não pratica. Esse homem vai ser destruído pela força das águas, da enchente, né? E o homem que ouve e pratica, ele vai resistir à enchente, à força das águas, que é um símbolo dos problemas da vida ali, né? Então tem essa questão. Vamos agora fechar no verso 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, há de julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então Deus vai julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens. O que é isso? O profundo e o escondido. Exatamente. Então, naquele dia, Deus vai julgar as intenções dos nossos corações, coisas ocultas que só Ele pode ver. Essas coisas, elas se manifestarão naquele dia do juízo, em que Deus há de julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho, de conformidade com o que está escrito. Então, se eu ouço, eu leio o que está escrito e me esforço para viver, eu vou ser julgado segundo o meu procedimento, mediante a palavra. Isso é muito importante. Então, um livro que vai estar no dia do julgamento, qual é a palavra de Deus? O Apocalipse fala de 3 livros. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, o livro que está registrado nele, ou registrados os atos dos homens. E terceiro, o livro da vida. No meu ponto de vista, em Apocalipse não tem a Bíblia. Lá cita 3 livros, mas não a Bíblia. Livro da morte, livro das obras e livro da vida. Mas você pode observar que lá não fala livro da morte. Fala. Eu acho que não. Eu mostro para o senhor. Então vamos ver se acha que nós vemos. Mas então, vai ter esses 3 livros naquele dia, para testemunhar. Porque ele fala aqui, ó, que Deus vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Você pode observar que isso aí não tem livro da morte. Então, é de conformidade com a palavra. Então a palavra vai estar lá para quê? Para Deus falar, ó, você leu, você conheceu, mas não viveu. Para quem não vive, né? Não vai receber essa palavra. A palavra vai estar lá para testemunhar contra essas pessoas. Então, meus irmãos, essa é a questão. Nós temos que ter cuidado com isso, porque a Bíblia fala que todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, esse, o que vai acontecer com ele? A sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, Deus vai, segundo essa palavra que nós estamos ouvindo, julgar as motivações. E aqui tem um detalhe que eu quero trabalhar para encerrar. Então, quem que julga, que a igreja preste atenção, quem que julga o externo? O externo, quem julga é a igreja tem que julgar. Por exemplo, um irmão faz uma coisa errada na igreja, o que o pastor tem que fazer? Chamar ele e conversar com ele. É julgar nesse sentido. Não é julgar, oi irmão, mas o ato dele. A Bíblia fala sobre isso. Agora, a igreja não pode julgar quem está oculto. Isso quem vai julgar é Deus na igreja. Agora, quando algo oculto sai para fora, aí a igreja vai e trata do caso. Mas naquele dia Deus vai julgar as intenções do meu coração, as motivações. Então tem que corrigir o quê? O que me leva a fazer as coisas, as motivações, as intenções.
Será que eu estou fazendo a obra de Deus para poder me beneficiar, para me ganhar algo material? Ou eu estou fazendo a obra de Deus para Deus ser glorificado e ser salvo naquele dia? Então nós estamos semeando aqui na terra e devemos semear para a vida eterna. Nós não podemos fazer a obra de Deus pensando em coisas materiais. Aquele irmão, ele vai me beneficiar com isso, eu vou fazer isso para ele. A igreja não é balcão de negócio. Quem faz negócio com a igreja de Deus ou da obra de Deus no negócio será condenado, receberá aqui a condenação do Senhor. Agora, quem tem a mente, o coração, que no caso é a mente limpa, procura até a mente limpa. Quando erra, fala: Senhor, me perdoe, porque eu estava fazendo algo errado, com motivação errada. Pai, tenha misericórdia de mim, porque eu vou corrigir isso, porque eu quero fazer a obra do Senhor aqui, para o Senhor ser glorificado, e naquele dia eu recebo a minha coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu tenho que fazer a obra de Deus assim, senão naquele dia o Senhor vai falar para mim: eu nunca estive com você. Está escrito no Evangelho: afastai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Exatamente. Então, às vezes a gente preocupa muito, não que a gente não deve ter essa preocupação com a observação das pessoas, mas e Deus que olha para o interior? Será que eu tenho observado isso? Mas eu te falo, pastor, de coração, contigo vai acontecer isso. Amém. Amém. Eu creio. E assim, meus amados irmãos, isso é muito importante. Eu vou finalizar com um versículo aqui, vou finalizar agora, tá? Eu não li. Versículo 29, ó. Porém, judeu é aquele que o interiormente é. Porque o judeu achava que ele era, beneficiado por ter nascido no povo israelita. E aqui Paulo fala pelo Espírito, ó. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Ou seja, que é de coração para Deus, E circuncisão é o que de coração é. Ou seja judeu ou circunciso, Deus olha para o coração. Amém. Olha só o que Paulo fala aqui pelo Espírito. No Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, Deus sabe, Deus olha para o coração. Então o que manda para Deus é o quê? É a nossa mente. Está lá dentro da nossa mente. Então a primeira coisa que a gente tem que vigiar é a nossa mente. A primeira coisa que a gente tem que guardar é a nossa mente, para que o diabo não ganhe espaço na nossa vida e venha nos tirar do caminho da vida eterna. Amém, irmão? Então isso é muito importante, nós temos essa convicção, porque às vezes o crente tem aquela, eu estou caminhando com Deus, eu vou para o céu, fulano vai para o inferno. Então Paulo aqui chama atenção para isso, trazendo essa palavra para os nossos dias. Não é que a gente vai deixar de pregar sobre céu e inferno, a gente tem que ter cuidado, E será que eu não estou assim praticando as coisas que eu condeno? Não tem isso? Às vezes o ser humano não tem isso. Está errado, mas quando ele está lá escondidinho da casa dele, ele faz. Aí Deus vê. De Deus ninguém esconde. Se coloca sobre os seus pés. Faça assim com as mãos em forma de receber. Senhor meu Deus, meu Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho, com a sua cruz, consolação do Espírito Santo. Pai, dê a todos um final de domingo, de semana confortável, consolado, animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã na consolação e encorajamento do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Deus. Quantas semanas vai ser a festa? 2 ou 3 semanas vai ser a nossa festa. Esteja orando para dar tudo certo, já está com o planejamento, já está tudo certinho, mas aí orar para consagrar e ser para Deus. Não vai embora sem dar a paz do Senhor primeiro, vai ser lá para terminar o culto e comunhão. Deus abençoe também. Faz aquela. Você faz para mim, o que você precisa? Tá, vou fazer. Pai, Senhor, me abençoar. Que Jesus te abençoe de aguarda. Eu vou falar meu. Não.